O curso de Direito da Univap é o mais tradicional da região. Só para vocês terem ideia, foi autorizado em 1954 por decreto do então presidente da República, Getúlio Vargas. Ao longo desses anos, formou milhares de profissionais que ocupam diversos cargos em importantes instituições. No espaço acadêmico de hoje, falaremos sobre o novo ensino jurídico. E para falar sobre o curso de Direito, convidamos o diretor da faculdade, professor Dr. Sérgio Reginaldo Baixa, que há quase 30 anos se dedica à formação dos operadores de direito. Professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Fabiano. O prazer é muito grande, meu também. Boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras. Professor, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco dessa experiência, lá no curso de Direito. Bem, eu estou na Faculdade de Direito há 28 anos e, como advogado, eu milito há 33 anos. Então, eu dediquei a minha vida ao estudo do direito e também à formação dos operadores do direito. E é uma atividade muito gratificante porque você percebe a transformação do indivíduo. O jovem, a jovem que procura a Faculdade de Direito com sonhos, esperanças, ilusões, às vezes não se realiza porque pensa que a faculdade é de um jeito e a faculdade é de outro. A faculdade é rigorosa, é exigente, a faculdade exige estudo, dedicação dos finais de semana. Então, este é um aspecto que o estudante que procura, a estudante que procura a faculdade tem que considerar. Quem for fazer direito deve saber, vai estudar todos os dias de sua vida. Com certeza. E professor, em relação à área jurídica, quais foram as principais evoluções ao longo desses últimos anos? Fabiana, ao longo desses 28 anos, a mais importante evolução foi quando a Constituição Federal entrou em vigor em 5 de outubro de 1988. Isto porque ela trouxe novos paradigmas de direito e não só de lei. Então já existia, como existe hoje, um ordenamento jurídico brasileiro muito vasto. O Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código Tributário. Entretanto, a Constituição chega com novos princípios, com nova forma de interpretação da própria lei. E todo o ordenamento jurídico, todas as leis, tiveram que, de uma certa forma, se adaptar ao novo espírito da Constituição. Então, indubitavelmente, o grande marco para o estudo do direito no Brasil foi a nova Constituição de 1988. Professor, então, e a grade curricular também ela evolui, né? Todos esses aspectos, eles passam a fazer parte também da grade do curso. Sem dúvida, Fabiana. A grade curricular, ela exige as suas alterações de acordo com a evolução da interpretação do direito. Então, por exemplo, hoje nós temos uma disciplina denominada Solução Alternativa dos Conflitos. Por quê? Porque hoje se exige a solução pacífica dos conflitos, não induzir mais a entrada no Poder Judiciário com ações de toda a ordem. Então, à medida que o tempo vai passando, os currículos e o currículo da Faculdade de Direito não perdeu tempo, ele vai se atualizando, vai se modernizando de acordo com o novo entendimento, a nova visão que é dada ao direito. Em relação à Constituição, né? Essas novas maneiras de se interpretar, o senhor podia nos dar um exemplo para que as pessoas entendam assim como essa mudança funciona na prática? Perfeitamente. Tem um exemplo, Fabiana, muito interessante, que é um clássico exemplo. O Código Civil antigo, que vigorou de 1916 a 2002, trazia um artigo que dizia assim: o homem é o chefe da sociedade conjugal. Então, no casamento, o homem era o principal e a mulher, a esposa, era acessória. Então, a mulher tinha que obedecer o homem,
a mulher não podia contrair dívidas sem autorização do homem, a mulher devia até obrigação em relação sexual com o homem. Verdadeiramente, juridicamente, a mulher era considerada um apêndice, um acessório do homem. Pois bem, esta situação perdurou, como já disse, por mais de 80 anos. No dia 5 de outubro de 1988, entra em vigor a Constituição, dizendo: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Com isto, este dispositivo do Código Civil perdeu validade e as relações sociais tiveram que se adaptar à nova realidade, ou seja, tudo que um homem pode fazer, uma mulher tem o mesmo direito de fazer. A mulher deixou de ser um acessório jurídico para ser o principal na relação de casamento. Isso trouxe uma transformação enorme nas leis, no ordenamento que fica abaixo da Constituição. E é nesse sentido que a Constituição informou e formou o pensamento de outras leis. E, professor, em relação ao casamento homossexual, ele também foi uma interpretação dessa Constituição? Sim, muito interessante a sua pergunta e certamente os seus telespectadores devem estar ansiosos. E qual será a resposta? A resposta é a seguinte: no direito brasileiro, Fabiana, não existe autorização legal para que um homem se case com outro homem e nem que uma mulher se case com uma outra mulher. Não existe. Não há lei que proteja o casamento de pessoas do mesmo sexo. Pois bem, a Constituição, ao contemplar, ao trazer determinados princípios, como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio dos objetivos da República, que é promover o bem de todos, sem discriminação de qualquer natureza, o princípio da igualdade, que equipara homem com homem, mulher com mulher, numa interpretação global, permite a conclusão de que um homem pode se casar com outro homem, uma mulher pode se casar com uma mulher. Porque veja bem, o Brasil é um Estado laico. Nós não estamos aqui falando em religião, se é bonito o casamento entre pessoas do mesmo sexo, se é ético, se é moral. Nós estamos falando se é justo ou injusto. E segundo os princípios da Constituição, é possível sim, com base na dignidade da pessoa humana, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isto só foi possível graças a uma interpretação conjunta dos princípios da Constituição. Professor, de que maneira que essa interpretação é realizada? Quem pode interpretar e determinar isso? Via de regra, nós professores na Faculdade de Direito somos intérpretes da lei e da Constituição. Porém, nós não aplicamos o direito na prática. Quem aplica o direito é o Poder Judiciário. É o juiz, é a juíza, é o ministro, é a ministra. Eles, além de intérpretes, como nós professores, são os aplicadores. Então, por exemplo, um homem e um outro homem requerem no cartório de registro de pessoas naturais, onde se faz casamento, requer o pedido de casamento. O tabelião do cartório provavelmente vai negar o pedido, porque não há lei que autorize pessoas do mesmo sexo a se casar. O interessado interpõe um recurso. Sim. Este recurso vai para um juiz ou para uma juíza. E aí, Fabiana, é que nasce o momento da interpretação. Então, o juiz, com base nos princípios da Constituição, pode interpretar e aplicar o direito dizendo assim: embora não haja lei que autorize o casamento entre pessoas do mesmo sexo, de uma interpretação global da Constituição, é possível e, portanto, o Poder Judiciário aprova e defere o pedido. Detalhe, vai depender da mente do juiz e da mente da juíza, que poderão concordar com o pedido, de acordo também com a sua formação, e poderá não concordar com o pedido. Mas aí há outras instâncias, há o tribunal que poderá reformar essa decisão ou não.
Porque essa questão da interpretação tem muito a ver com a bagagem mesmo da pessoa, né? Como o senhor disse, com a ética que ela tem, com os princípios que ela tem, né? Então, essa questão da interpretação é um pouco complicada, mas se existem outras possibilidades de se requerer esses direitos, aí E tudo um ok, né? aspecto, Fabiana, que nós temos que considerar, a religião, ela pautou muitas leis e pautou até mesmo a própria Constituição. Quando na Constituição não se permite a pena de morte, isto tem origem religiosa. Contudo, a República Federativa do Brasil é um Estado sem religião. Então, nós temos que analisar sob a ótica do justo e do injusto, e não do bonito e do feio, do certo ou do errado, do devido ou indevido. O direito se preocupa eminentemente com o justo e o injusto, e já é difícil de concluir. Tá certo, professor, a gente vai parar um pouquinho a nossa conversa por um intervalo. Não saia daí, porque o Espaço Acadêmico volta já. A Univap oferece atendimento gratuito à comunidade. Você sabia? A Univap oferece gratuitamente atendimento jurídico e na área de saúde à comunidade. Todos os atendimentos são realizados por alunos dos últimos anos das faculdades sob a supervisão de professores, o que permite aos estudantes vivenciarem situações reais de suas futuras profissões. Univap, conheça a nossa universidade. A Univap transforma a vida das pessoas. Você sabia? A Univap desenvolve produtos que contribuem para a reabilitação estética e fisioterapêutica. Produtos de engenharia biomédica para a reabilitação motora e sensorial e a produção de próteses estéticas para a face resgatam a autoestima do paciente, permitindo que centenas de pessoas retornem ao convívio social. Univap, conheça a nossa universidade. O programa Espaço Acadêmico já está de volta e hoje estamos falando sobre o novo ensino jurídico. Nós temos aqui a presença do professor Sérgio Baixa, que é o diretor da Faculdade de Direito. Bom, professor, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o Poder Judiciário, como também que ele lida com tantas evoluções e sobre a capacidade dele de poder atender tantas ações e tantos processos que se acumulam. É verdade. Fabiana, é sabido por todos que o Poder Judiciário já não suporta mais receber ações. Ele chegou no seu limite há muito tempo. Para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, há 25 milhões de habitantes. E no Poder Judiciário do estado de São Paulo, há 25 milhões de ações. Não. E não há estrutura física, não há juízes e juízas, não há funcionários, não há cartórios, não há nada que resolva 25 milhões de ações. E o Poder Judiciário trabalha muito. Os juízes, as juízas são muito operosos, os escreventes também. Mas o volume é muito grande. E graças à Constituição, que propiciou uma abertura ao indivíduo de ter o seu direito declarado pelo Poder Judiciário, o indivíduo logo busca o Poder Judiciário, por qualquer coisa. Seja um juizado especial, um juizado cível, um juizado criminal, de pequenas causas. O indivíduo quer que o judiciário se pronuncie a respeito do problema dele. Pois bem, o judiciário estafou, fadigou e não consegue mais dar conta da demanda que é muito grande. Então, expedientes têm sido tentados e com sucesso. Por exemplo, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Hoje a palavra de ordem é conciliação, partindo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está dando um grito à sociedade, pedindo à sociedade que antes de ingressar com uma ação, procure na sua comarca, na sua cidade, os centros de conciliação e de mediação. Por quê? 80% das causas dos conflitos sociais
são resolvidos mediante conciliação. Como são essas audiências de conciliação, professor? Essas audiências de conciliação, elas se dão nos espaços próprios do Poder Judiciário. Então, quando uma pessoa procura o Poder Judiciário e expõe o seu problema, o Poder Judiciário marca uma audiência, chama as partes, convoca pessoas, normalmente estudantes de direito ou já profissionais do direito, que comparecem num determinado dia, num determinado horário e procuram trazer o acordo para aquele conflito, para que aquele conflito não se transforme num litígio. O que é o litígio? É uma ação judicial. Então, o indivíduo A e o indivíduo B, cada um vai ceder um pouco do seu suposto direito e aquele acordo não se transforma numa nova ação judicial. Eles já saem de lá com o problema resolvido. Já sai de lá com o problema o processo resolvido. é arquivado. Exatamente. Legal. E, professor, a Faculdade de Direito tem uma parceria com o PROCON, né? E realiza audiências também. Como que são? Eu queria que o senhor explicasse um pouco. São mutirões, né? Sim. A Faculdade de Direito, Fabiana, ela é pioneira no estado de São Paulo e, portanto, no Vale do Paraíba, a Faculdade de Direito da Univap, seja bendito. Ela é pioneira no programa chamado Mutirão de Conciliação. Muitas pessoas vão ao PROCON reclamar das suas relações de consumo. O PROCON faz um registro da reclamação, leva o problema para o núcleo de prática jurídica da Faculdade de Direito da Univap. Lá, os estudantes do 4º e 5º ano, orientados por advogados e advogadas, num determinado dia, convocam todas essas pessoas para comparecerem. Normalmente, os mutirões envolvem de 100 a 200 pessoas que procuraram o PROCON. Nesse dia, nesse horário, os estudantes de direito, chamando as partes, promovem a conciliação. Daí o nome Mutirão da Conciliação. Quando o índice de acordos chega a 75%. Olha, que então, bom. de cada 100 pessoas que procuram o PROCON, 75 saem do núcleo de prática jurídica da Faculdade de Direito da Univap com a solução do seu problema, sem precisar entrar no judiciário. Isto é um avanço, isto é um relevante serviço público que a Faculdade de Direito da Univap presta à comunidade joseense. E, professor, sem dúvida também é uma experiência excelente para os alunos, né? Essa prática profissional é muito importante, né? Sem dúvida. Além das ações outras pelos quais os alunos e as alunas são treinados no núcleo de prática jurídica por 2 anos, Fabiana. Durante 2 anos eles frequentam 4 horas por dia o Centro de Prática Jurídica com as mais variadas causas. Mas, por 2 ou 3 vezes por ano, realiza-se um mutirão de conciliação. Quais são as atividades diárias desses alunos no Núcleo de Prática Jurídica? As atividades desses alunos no Núcleo de Prática Jurídica se concentram nas ações de família, por exemplo, divórcios, pedidos de alimento, separação, inventários, contratos de compra e venda mal resolvidos. O Núcleo de Prática Jurídica só não atende direito criminal e o direito trabalhista. E também não atende causas de alto poder aquisitivo, porque as pessoas que são atendidas no Núcleo de Prática Jurídica são pessoas chamadas pela Constituição de hipossuficientes. Aquelas pessoas que não dispõem de recursos para bancar uma causa, pagar um advogado, e encontrarão no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito advogados, orientadores, estudantes do 4º e 5º ano que irão se dedicar à sua causa, principalmente para uma conciliação. E, professor, outra atividade prática bem interessante é o julgamento simulado, né, que vocês realizam também. Sim. Isso é parte de uma disciplina? Sim, isso é parte de uma disciplina, o júri simulado. Durante 1 ano, no primeiro ano, os alunos e as alunas da Faculdade de Direito da Univap, eles são treinados para um determinado caso, ou um caso real ou um caso fictício. E treinados em grupos assim, de acusação, de defesa e de juízes e juízas. É muito bonito este momento que vai se realizar
agora em novembro na Faculdade de Direito. Quem tiver interessado, basta entrar no site da Univap, que terá informações do júri simulado da Faculdade de Direito. Quando então os estudantes, as estudantes, eles se vestem de advogados, se vestem de promotores, de juízes, com aquelas roupas próprias, né? A beca e a toga, e fazem o júri simulado de casos reais ou fictícios baseados na literatura. Professor, além dessas atividades práticas muito ricas, né, que o curso oferece, quais são outras características marcantes do curso da Univap? Bem, o curso de Direito da Univap, Fabiana, ele se destaca dos demais pela sua tradição. Nós temos uma tradição de 60 anos do ensino jurídico. Eu sou filho da Faculdade de Direito e a maioria dos professores e das professoras são formados na Faculdade de Direito e possuem pós-graduação em mestrado, doutorado e até pós-doutorado fora do Brasil, como é o meu caso e o caso da professora Ana Maria Viola de Souza. Então, a Faculdade de Direito da Univap se destaca, primeiro, pela tradição, segundo, pela seriedade da relação ensino-aprendizagem. E eu quero destacar a você e aos seus e às suas telespectadoras. A Faculdade de Direito tem um viés importantíssimo, que é o acolhimento. Nós acolhemos o aluno, nós acolhemos a aluna nas suas insuficiências, nas suas dúvidas, nas suas inseguranças, tudo em nome de um ensino de qualidade. O aluno, a aluna, não fica abandonado, não fica ao léu, não fica de escanteio, não. Ele é chamado verdadeiramente, de fato, a compor e participar daquela relação ensino-aprendizagem. Este acolhimento é realmente o grande diferencial da nossa faculdade. E, professor, qual que o senhor acha que é o maior desafio hoje na formação desses operadores de direito? Fabiana, o maior desafio hoje na formação dos operadores e das operadoras de direito é a educação continuada, os estudos em pós-graduação. Nós realizamos um trabalho muito forte junto aos nossos alunos, dizendo a eles: meu aluno, minha aluna, a faculdade é o primeiro degrau da sua vida de operador do direito. Nada vai substituir a pós-graduação. Depois você deve buscar uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Porque o direito, Fabiana, é uma ciência sem fim. Sempre novos direitos estão surgindo. Como esse há pouco que conversamos, o direito do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito ao uso de células tronco embrionária, o direito da mulher não ser mais considerada um acessório jurídico, o direito integral da criança, o direito integral do idoso, e o direito sempre vai se renovando, sempre vamos descobrindo novos direitos, a despeito de não existir lei. Então, o grande desafio hoje do operador do direito se concentra numa palavra: estudar eternamente. E, professor, nós já falamos sobre a evolução da lei, da Constituição, e agora eu queria que a gente falasse sobre a evolução, sobre essa mudança no perfil dos alunos também, né? Porque a tecnologia mudou muito o perfil desse aluno, né? Ele está na sala de aula, mas ele está conectado. Exatamente. Né? É uma visão muito diferente, né? É muito interessante esse novo momento, porque eu pertenço à escola clássica, à escola tradicional, sou filho da escola clássica. Então nós levávamos uma caneta, um caderno e um livro. E hoje os alunos chegam com os iPhones, os iPads, os notebooks e nas carteiras todos ali concentrados, olhando para esses equipamentos, e a nossa faculdade tem o sistema Wi-Fi, então eles estão ligados no mundo o tempo todo. E é tão curioso isto, Fabiana, que nós professores temos que tomar cuidado redobrado. Por quê? Às vezes estamos falando algo e o aluno, a aluna, entra na internet, já está pesquisando e ele complementa o seu ensinamento, ele traz um exemplo e às vezes ele diz: olha, professor, isso também tem isso. Então ele participa. Então hoje o aluno, a aluna é muito mais partícipe do que o aluno do meu tempo,
que tinha uma postura passiva e pacífica. Hoje não. O estudante, a estudante, eles são coatores nesse processo, nessa relação de ensino-aprendizagem. E a Faculdade de Direito tem que estar equipada, como está a nossa, com data show, com o sistema de Wi-Fi, com todos os equipamentos que ligam à cibernética, à informática. Então, o grande desafio hoje é convencer o jovem que está acostumado a olhar para uma máquina muito rápida, que é o computador, vamos assim dizer de modo geral, e passar a olhar também para o professor, para a professora, que é um pouco mais lento do que a velocidade da internet. Mas é muito importante essa evolução. E a tecnologia também facilitou o trabalho dos advogados, né, com os processos eletrônicos. Isso também foi muito importante, né, professor? Muito importante o processo eletrônico, as consultas eletrônicas. Hoje o estudante tem oportunidade de acessar e ter acórdãos, decisões dos tribunais ao tempo e à hora. E ainda estamos digerindo, Fabiana, ainda estamos mastigando para engolir todo esse novo momento do direito, que é o direito eletrônico. Então, há o peticionamento eletrônico. Eu não preciso mais ir a Brasília protocolizar uma petição. Eu, do meu notebook, do meu iPhone, do meu iPad, eu faço uma petição e envio para o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Então, Olha, é um momento que todos temos que nos adaptar. O direito eletrônico é um assunto muito importante, com certeza a gente vai trazer aqui para um próximo espaço acadêmico. Mas esse programa já chegou ao fim, eu queria te agradecer muito pela presença, professor. Pois não. Eu agradeço muito de estar aqui na TV com vocês, falando para os seus telespectadores, e tenho certeza que a sua entrevista, as suas perguntas muito inteligentes irão ajudar aquele jovem, aquela jovem a se decidir pela Faculdade de Direito da Univap. Obrigada, professor. Bom, então a gente já está chegando ao fim aqui no nosso programa. Eu agradeço a sua companhia. E olha, lembrando que todos os vídeos do Espaço Acadêmico estão disponíveis no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. A gente se encontra aqui na programação da TV Univap. Até mais!